Uma das coisas que mais felizes me fazem nestes 27 anos é poder fazer acontecer esse relacionamento com o cliente, que é mágico, porque em definitiva é você, na maior parte das vezes, poder concretizar muitos sonhos e projetos dos clientes. Quando um cliente escolhe um canal físico para se relacionar, é uma oportunidade única, porque ele deixou de fazer outras coisas, ou muitas vezes ele deixou de fazer no digital porque ele quer ter o contato com o humano. O cliente às vezes abre mão até de preço, de uma taxa, por ter um relacionamento, por ter um gerente que conheça ele. Hoje você sabe que o seu cliente te trai. Hoje você sabe que ele tem, numa média, 5 bancos. Se a gente entende que ficamos de um ponto muito nisso, de não querer ver a realidade e falar, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito, é o cliente que vai mudar. Eu vejo que dentro da instituição o protagonismo é muito importante. Se eu não consigo estar bem comigo mesmo, como eu vou estar bem para os outros? Então não se trata do que você tem, se trata do que você sabe fazer, né? Olá, queridos alunos, bem-vindos mais um Sou Bancário, esse especial. A gente trouxe aqui profissionais de RH, quem falava um pouquinho da saúde mental, falamos sobre a importância da mulher, falamos sobre toda a questão racial, como é difícil para as pessoas pretas dentro do mercado financeiro, foi tantos temas legais e todo mundo sempre perguntando, falta falar da parte comercial, vamos falar de venda. Ah, a gente trouxe alguém muito especial. Nós trouxemos o Javier Verduz, pronunciei correto, sim ou não? Perfeito, é isso aí, perfeito. Que hoje é responsável, né, tá como head, superintendente, né, comercial dentro do Santander. Sim. E vem falar um pouquinho para nós sobre a parte de vendas, comercial, como é um pouco no Santander, para contar um pouco da história dele. Então a gente vai falar um pouco sobre vendas especial. Então, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Javier, vou chamar só de Javier, vou deixar aqui, fica mais simples. Tá ótimo, não, muito obrigado a vocês pelo convite. Um prazer gigante estar aqui com você. Pô, obrigado mesmo. Vamos começar contando um pouquinho da sua história, né? Porque vocês já deram para perceber que o Javier, né? Assim como o Santander, tem esse sotaque espanhol, provavelmente não é daqui. Conta um pouco aí da tua origem, né? Do Santander, como você veio parar aqui no Brasil. Conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória, por favor. Ótimo. Até pelo sotaque falar, não é brasileiro, mas... E Santander muitas vezes fala, será que é espanhol? Mas não sou espanhol, eu sou argentino. Eu tenho 45 anos. Comecei minha carreira dentro do Santander na Argentina há 27 anos atrás e eu tive a oportunidade de começar como caixa e poder fazer toda a escadinha na carreira comercial e trabalhando numa empresa do tamanho, do nível internacional do Santander. Esse cara que começou 27 anos atrás na Argentina como caixa está hoje responsável pela gestão de uma das maiores redes que temos aqui no Brasil, que geograficamente eu cuido toda a operação do varejo na região da Grande São Paulo e litoral. Então, um pouco essa trajetória de 27 anos aí da Argentina, né? Há 16 anos atrás, mas 27 anos de história de Santander. E desses 27 anos, eu arrisco falar 20, 21, sempre na área comercial. Que legal. E quanto tempo você está no Brasil já, que você veio para o Brasil? Tem quanto tempo? Eu estou aqui já há 16 anos. 16 anos que eu estando na Argentina trabalhando como gerente geral de uma agência, dentro dos programas de desenvolvimento que o Santander tem, existia um programa de desenvolvimento de trainees para a Divisão América, era um programa chamado Futuros Diretivos, e foi esse programa que me trouxe inicialmente por 2 anos para o Brasil, mas já fazem 16 que estou aqui. 16, mas você estava lá na Argentina, já tinha uma carreira, já tinha crescido, e apareceu a oportunidade de vir para o Brasil. E como é que foi essa mudança? Que a tua foi muito grande. Às vezes, o profissional tem uma oportunidade comercial que é no interior, que é numa outra cidade, é num outro estado, e tem aquele convencimento da família. A tua foi muito maior, porque você teve que convencer mudar de país. E aquela coisa de validade, Argentina, Brasil, cultura. Como é que foi esse convencimento em casa para você vir para cá e vir para o Brasil? Olha, eu tenho uma curiosidade que quando me chamam para fazer parte do processo seletivo deste programa de futuros diretivos, a propósito, eu já estava casado, já era pai dos meus 2 filhos, do Pedro e da Clara, eram pequenos, com 2 e 5 anos, e tinha uma curiosidade que era, você tinha que passar num processo seletivo, a partir disso você ia para um treinamento de 1 mês na Espanha, e no último dia do programa, eles te falavam para qual país você ia trabalhar. Então você podia ir para qualquer lugar do mundo. Onde Principalmente tinha Santander, você podia ir. É isso aí. E eu me lembro que, conversando um pouco com a Paula, com minha esposa, já foi um desafio familiar pensar em sair do nosso país,
Mas pensando em divisão América, nos países, a facilidade do idioma, ela me pediu só uma coisa, Edgar, fala assim, vamos para qualquer país, menos para o Brasil. Porque, além de tudo, tem a complexidade do idioma, da língua, para nossos filhos que eram pequenininhos. Não vai ter. Eu falei, tranquila, tem muitas possibilidades. Mas vai sair surpresa, né? O último dia do curso lá na Espanha, eu recebi essa notícia de que o destino ia ser... O primeiro destino, inicialmente, poderia ser até 2 destinos, mas que ia ser o Brasil. E aí voltar para cá, se contar, né? Para negociar para a patroa, que ela tinha aceitado, né? Mas tinha uma cláusula específica que ela pediu. Mas, sem lugar a dúvidas, estes 16 anos foram anos espetaculares na nossa vida, tanto familiar como profissional, e vale muito estar aqui estes 16 anos no Brasil. Super feliz. Agora, o difícil é pensar sair do Brasil. Aí que está bem difícil em pensar nessa saída, que tomara que não aconteça. A gente está super feliz. Eu me declaro brasileiro que torço pela seleção argentina. Também é demais. Aí já é demais e nem eu vou exigir isso, né? E esses 16 anos, então, de mercado financeiro no Brasil, você pegou o tudo aí, né? Essa revolução que a gente teve, né? Agora a gente está falando muito mais de fintech, open banking, mas você pegou lá o início, a bancarização, você pegou, enfim, o início do Santander, basicamente, aqui dentro do Brasil, toda essa evolução que os bancos privados tiveram, né? E consequentemente, as mudanças de perfis de profissionais, né? As certificações também começou. Então, tem muita coisa aí dentro dessa história. Fala para nós um pouquinho sobre o que você enxerga hoje de diferença entre o mundo bancário hoje, a competitividade, e o que era quando você chegou aqui no início, aqui há 16 anos atrás no Brasil. Uau, quanta mudança, né? A gente passa no dia a dia, mas quando para refletir e ver a linha do tempo, aí realmente cai a ficha de tudo que aconteceu. Primeiro, eu cheguei em 2009 no Brasil. O banco, o Santander especificamente, estava passando todo o processo de transição e integração do Banco Real. Então, já cheguei no meio de 2 culturas bem complementares, e o primeiro ano praticamente foi trabalhar na integração dos 2 bancos, mas não do lado comercial, porque esse programa que me trouxe para o Brasil, um pouco a provocação era não você trabalhar na mesma área que você trabalhar em outro país, sino ter uma nova área de aprendizagem para você se desenvolver, né? E eu vim trabalhar na área de atendimento, né? Um pouco o que era a gestão de atendimento nas agências. O que me chama mais atenção, assim, quando eu penso em 16 anos atrás para cá, essa área de atendimentos, que era de papéis, de malotes, de toda a documentação assinada pelo cliente, que tinha que colher assinatura, tinha carimbo, tanta coisa para fazer. Autenticação. Quando você para ver tudo isso, como se transformou nestes 16 anos, é incrível. Mas, sobretudo, a possibilidade dos clientes se autoatenderem ou escolher o canal, né? Antes era toda uma agência. Vai na agência, tem que ir na agência. O cliente ligava numa central, tem que ir na agência. A parte digital, praticamente, somente conseguia fazer consultas. Sim. E hoje, ter essa possibilidade, né, do mundo digital muito forte no dia a dia, o cliente escolhendo as atividades de consulta, de movimentação, de transação por canais digitais, e o valor que hoje tem o funcionário que fica dentro de uma agência, de como se relaciona, como que agrega valor em situações mais complexas, né? Então, esse câmbio foi incrível, assim, muita coisa em 16 anos, mas a gente vê enquanto a processos, digitalização, mas também o principal, acho que é a escolha do cliente, né? Que legal, muito bom. E pegando essa mesma analogia, olhando aquele perfil do profissional que entrava lá no banco, você foi quando depois para a área comercial? Quando você voltou para a área comercial, depois você chegou aqui em 2009? Quanto tempo no atendimento? Eu fiquei praticamente 3 anos. 3 anos. 3 anos no atendimento. Só que é sempre essa parte comercial. E acho que uma das diferenças grandes, Edgar, se me permite, claro. 16 anos atrás, a gente tinha uma separação no que era operacional, o que era comercial. Hoje não existe. Hoje é tudo Hoje é cliente. Até as funções dentro de uma agência estavam definidas antes pelo lugar onde a pessoa sentava. Então, você era um caixa, então tem que ficar atrás do caixa. Mas era uma visão muito interna. Hoje, em tudo isso, assim, o que é principal é você está para atender o cliente. Então, depois dos 3 anos que eu fiquei nessa área de atendimento, fazendo integração, fazendo muita transformação, cuidando do programa de experiência do cliente nas agências,
eu volto a me conectar porque eu tinha essa necessidade de querer estar com clientes. Eu sempre, eu acho que uma das coisas que mais felizes me fazem nestes 27 anos é poder fazer acontecer esse relacionamento com o cliente, que é mágico, porque em definitiva é você, na maior parte das vezes, poder concretizar muitos sonhos e projetos dos clientes. Eu adoro isso. De forma direta, quando ocupei, fui gerente geral, fui regional, mas também de forma agora mais indireta, fazendo gestão de times e tentando sempre buscar essa experiência do cliente. Então, foram 3 anos em atendimento, que eu voltei para a área comercial, mas tem mais aí no meio, fui e voltei algumas vezes também, né, Edgar? Muito bom. E faz então pra gente, Ravel, um pouquinho desse parâmetro daquele profissional de 2012, 2013, ali estamos falando de mais de 10 anos atrás, que buscava a área comercial e tinha os seus desafios, né? E a tecnologia começando cada vez mais entrando no mercado financeiro, mas a gente tem uma grande ruptura ali, a pandemia acelerou muito esse processo, né? Mas ainda antes pandemia. E agora, esse profissional hoje que entra no mercado financeiro para trabalhar, você enxerga muito a diferença em relação à geração, cultura, valores, o que eles buscam dentro das instituições financeiras? Total. Eu acho que quando a gente vê toda a influência também de redes sociais, de conteúdos digitais, as pessoas foram mudando bastante, né? Eu acho que o profissional, quando eu penso um profissional de 2012, 2013, quando tive o meu primeiro contato mais comercial, na vivência comercial aqui no Brasil, era mais uma questão de ser um vendedor e tinha muito fluxo na agência e muitas pessoas indo. E aí você tratava de sempre buscar oportunidade, qual produto vender para cada cliente, mas era muito fluxo e muitas oportunidades de venda, né? Quando a gente pensa hoje, cada vez o cliente indo menos no espaço físico, procurando menos o gerente, é como que muda essa característica, porque não é mais estar no fluxo, atender o dia a dia, não, é ir além disso, porque você tem que estar, cada oportunidade, quando um cliente escolhe o canal físico para se relacionar, é uma oportunidade única. Porque ele deixou de fazer outras coisas, ou muitas vezes ele deixou de fazer no digital porque ele quer ter o contato com o humano. Então, chegar diretamente num gerente, você tem que estar muito mais preparado para entender o momento de vida dessa pessoa, como você consegue apoiar. Antes era, o cliente vai com uma necessidade, resolvo, vendo e vou para o próximo cliente. Hoje, cada vez mais, é como eu entendo o teu contexto, o teu estilo de vida, o que você veio procurar no canal físico e te oferecer. E para isso tem que ter até um conhecimento muito mais amplo, né? O desafio de estudar mais, de entender o contexto, de entender o mercado, de conhecer mais produtos, a oferta de produtos também, por um lado, simplifica, mas por outro, vai customizando cada vez mais para o cliente. Então, requer também não é somente aquele vendedor do dia a dia. Legal. É uma pessoa que tem que trabalhar muito no relacionamento com seus clientes. Eu digo que a nossa geração, e aí me permito colocar mais ou menos uma idade próxima da tua, sem revelar muitas idades, mas enfim, a gente tem uma casca um pouco mais dura porque a gente passou por algumas revoluções, passamos praticamente todas, né? O início da computação, a internet chegou, a gente passou, enfim, por pandemia, por revoluções, e agora tá vindo a IA. Mas então a gente passou por todas essas transições. Redes sociais chegaram, né? Enfim, então vivenciamos tudo isso, né? Mas a minha dúvida dessas mudanças, e aí profissionalmente falando, queria saber o quanto mexeu com você, uma pessoa, um profissional da área comercial, como era antigamente, e aí não uma questão nostálgica, mas realmente antigamente você tinha o seu cliente, ele era teu cliente. O cliente tinha um banco. E ele não trocava esse banco porque dava trabalho, era operacional. O outro banco não ia dar crédito nenhum, não conhecia ele. Ele tinha um banco, era um cliente e um banco. E você ofertava para esse cliente, às vezes, os produtos que não eram o melhor do mercado, mas era o melhor que ele podia ter acesso, né? Hoje, você sabe que o seu cliente te trai. Hoje, você sabe que ele tem, numa média, 5 bancos. Eu falo, se você fizer uma conta, a Caixa Econômica está em 150 milhões de clientes, Nubank mais de 100, o outro mais 100, temos 205, não tem como a conta fechar. Então, por mais que ele minta que está tudo aqui, a gente sabe que a média hoje do Brasil é mais ou menos 5 clientes. E a gente olha para aquele cliente sabendo que ele está nos traindo, entre aspas, né? Buscando, a gente, num terminho bonitinho, a principalidade bancária e tentando ser, pelo menos, o principal dele, como, perdão da redundância, para algumas coisas. Como que é ter um cliente, você sabe que você está dividindo ele com o mercado, para alguém que tinha cliente todo seu e exclusivo, e como que é essa mudança, assim? Eu acho que nesta evolução,
por aí, penso no ano 98, quando eu comecei no banco lá na Argentina, no Santander, na Argentina, eu fazia essa gestão, eu tinha uma carteira de clientes, eu tinha uma fichinha de papel que eu anotava cada cliente, né, o nome do cliente, e em cada interação que ele via, eu anotava a data e o que ele tinha conversado com ele. O prontuário. Prontuário. Só que essa fichinha, quando eu via alguma oportunidade comercial, o que eu fazia, em vez de guardar como o resto das fichas, eu colocava de forma vertical. Então, eu fazia uma gestão que eu achava que o cliente estava comigo, mas eu não sabia. Eu acho que também eu não sabia. Hoje a gente sabe, né? Onde, com qual o banco cada cliente opera, se somos o banco principal, se não somos. E eu acho que o desafio não é pensar nessa questão de traição, porque eu acho que o mercado e as opções estão justamente para isso, para que ele possa escolher qual que é a melhor opção. Agora, é um desafio também para o profissional. Claro. O que eu faço para que ele não me traia? O que eu faço? E muitas vezes, sabe, que eu converso com o meu time e as pessoas pensam... Ainda, eu acho que no sistema financeiro se pensa muito em produto. E nós, no Santander, estamos há alguns anos com uma mudança super clara que é cliente, mas a gente conhece outras instituições, fala com outros colegas, somos clientes também, famílias clientes de outras instituições, e se vê muito essa questão de pensar muito em produto, né? E que o produto vai te dar a principalidade. E vai muito... É mais simples. Eu falo com um time, muitas vezes você tem que perguntar para o cliente. O que te faz ter o produto no concorrente? Por que você não tem comigo? Porque muitas vezes o cliente acaba escolhendo também porque eu nunca ofereci. Então, acho que a tecnologia, hoje, os CRMs dos bancos e tudo, traz muita riqueza em informações para poder ter uma conversa com o cliente e entender o que ele está encontrando fora que não encontra comigo. E vai ter vezes que assim, a gente não vai conseguir ganhar e negociar 100% das coisas. Mas quando o cliente me considera para algum projeto que vai fazer, para entender, acho que esse adio é bom e vai muito no relacionamento também. O cliente abre mão, às vezes pensamos que é preço, mas não é. O cliente, às vezes, abre mão até de preço, de uma taxa, por ter um relacionamento, por ter um gerente que conheça ele. Então, acho que a tecnologia tem nos aportado uma forma também de conhecer muito mais rápido o nosso cliente do que era lá atrás, quando eu te falo, 27 anos atrás, que eu anotava na fichinha o que o cliente tinha, que produto tinha, que poderia oferecer, né? Perfeito. E nessa mesma linha, hoje aí a gente, como você disse, cada vez mais dados, né? O Open Finance está aí para isso. Só que o Open Finance, ele vai te mostrar a fragilidade dos seus concorrentes para que você possa equiparar, né? Então, há uma tendência de redução de custos de tarifa e equiparação de produtos e serviços. Então, lá no futuro, todo mundo apertando o Open Finance nos seus bancos, e os bancos com todas as informações, e a gente falando aí dos principais bancos, a gente vai ter quase uma commodity de produtos e serviços, né? Não tem como fugir muito disso. Eu enxergo que talvez... A minha é uma visão um pouco minha, né? Que talvez assim, um cenário mais extremo ainda disso, a gente vai ter um balcão um pouco mais único no sentido... Eu gosto de usar o exemplo do habitacional, que é um mercado onde você tem um share muito mais concentrado, por questões, enfim, né, regulamentar, de incentivos, onde a Caixa tem 70% do market share. Mas se ela tem 70%, sobra 30% para o mercado, talvez o segundo tem 7%, 6%. Então, daqui a pouco, talvez o segundo vai fechar sua área de habitacional, vai vender o habitacional da Caixa e vai ganhar um FII nisso. Num cenário extremo, vamos dizer assim, de unificação de produtos, vamos dizer. E nesse cenário, que por mais que ele não seja tão extremo, mas ele caminha para isso, qual que você acha que vai ser o papel do profissional comercial? Se a gente está pensando numa prateleira única aqui, seja ela dentro da minha instituição ou não, meu produto é igual ao do concorrente, qual que é o meu diferencial? Por que o cliente está comprando comigo e não com o gerente concorrente? Olha, eu acho que é um pouco o que eu trazia antes, né? O relacionamento, você realmente ter um conhecimento da vida do teu cliente, dos projetos, como que você acompanha ele no seu ciclo de vida financeira, né? Todos passamos por diferentes momentos. Momentos que por aí, começo de carreira, fica um pouco mais endividado, com projetos, a pessoa casa, quer comprar sua casa, quer comprar um imóvel. E tudo isso vai em uma questão que, se você conhece, acompanha e apresenta as melhores soluções, gera uma relação de confiança. Isso vai atrair muito. Assim, a pessoa está fazendo muita diferença. Claro, tem produtos que hoje as jornadas são 100% digitais. E ele não vai chegar com você para
por aí debater uma complexidade, sei lá, de um débito automático. Acho que, pensando até alguns anos atrás, você vendia débito automático. Né? Tinha metas. Tinha meta de débito automático. Hoje o cliente escolhe, porque ele consegue centralizar todas as operações em um lugar único. Então, assim, o diferencial nesse momento, sem dúvidas, realmente o relacionamento do gerente em produtos mais complexos, um assessoramento. Muitas vezes eu já comecei a ver movimentos que o cliente chega e fala, eu quero comprar meu imóvel. Ok. Então, vai ir além do crédito. Como que você ajuda? Sim. Qual que é a melhor região para ele morar? Sim. Quais são as opções dos parceiros que o banco possa ter para que ele visite empreendimentos, imóveis? Então, assim, vai ir muito além do personal produto assim, e como que você agrega valor para esse cliente. Então, é o personal banker, mas vira um personal muitas coisas, né? Que geralmente está nos projetos dele. Perfeito. No dia a dia. Eu também enxergo que o caminho vai ser muito mais nessa linha, né? Onde você vai entregar muito mais que o serviço e o produto, porque a grande maioria dos clientes não sabe nem o que quer e nem como quer. Ele tem uma noção, ele tem alguns objetivos, e assim como ele tem lá um personal trainer, ele tem um nutricionista, ele vai ter um cara do mercado financeiro que ainda não tem um nome, se é um bancário, é um assessor, é um planejador financeiro, mas ele vai ter um profissional que vai resolver esse ecossistema de problemas financeiros que ele tem, né? Acho que faz muito sentido. E aí, nesses desafios desse profissional, a gente entende que, na verdade, é um entendimento um pouco mais meu, assim, pelas minhas experiências também, de ter vivido também, pegado aquele profissional lá de 2007, 2008, nas certificações financeiras, e ver quem está entrando agora no mercado financeiro. Então, eu tenho isso muito claro, né? O profissional lá atrás, eu dou um exemplo que é aquele que, tipo você aqui que tem uma história gigantesca numa instituição financeira, não importa qual. Você chega numa família aqui, tá uma reunião de família, tem alguns amigos convidados, todo mundo almoçando, a mãe levanta orgulhosa e fala, o Javier começou como estagiário no banco, olha, tem 27 anos e hoje ele é superintendente e é um orgulho para a família, que é uma carreira que a gente enxerga. Você não entrou como estagiário no banco num dia e esperava virar superintendente no outro. Hoje não, o profissional que eu vejo, e aí essa ansiedade, e aí movida por redes sociais, vídeos rápido, comunicação rápida, ascensão rápida, contrata um funcionário hoje que ele entrou, fez a primeira certificação, ingressou no banco e depois de um ano não virou gerente geral, não virou superintendente, está frustrado, porque ele acha que está tudo errado e aí você tem um turnover muito grande, né? Então, como tem sido assim o desafio de você no Santander, porque não é um problema do Santander, é um problema, eu entendo, do mercado financeiro, de conseguir motivar esses profissionais que têm esses anseios de crescimento rápido, e a gente sabe que a gente tem uma carreira, como a maioria das carreiras, que ela necessita de tempo, aprendizado, para conseguir ter uma evolução e o crescimento que eles esperam. E isso, Ed, é um pouco também todas as carreiras, assim, né? A gente traz uma ansiedade das novas gerações, de tudo tem que acontecer rápido. E lidar muito bem com essa questão de frustração. Quando a gente olha um pouco o reflexo do meu time, né? Eu faço hoje em dia a gestão de um time de quase 2.800 pessoas e nesse time tem também uma questão de gerações bem diversas, né? Pessoas que acabaram de se formar no ensino médio, começaram a faculdade, já entram no mundo de trabalho, mas também pessoas igual eu, que têm 27 anos de história na instituição. E vai um pouco também do perfil. No começo, a gente começava, né? Tinha que fazer essa escadinha. Entra como estagiário, para depois dar o próximo degrau, caixa. Você seguia fazendo toda essa escadinha de carreira. Sim. Hoje já não existe, né? Hoje estamos recebendo, a gente contrata profissionais para trabalhar que vêm de outras indústrias, que eles entendem valor também no que a gente faz, que gostam da parte de relacionamento com clientes. Então, já muda também um pouco o começo das pessoas. Agora, essa questão, eu acho que o principal, quando pensamos nessa questão de ansiedade da pessoa, a gestão faz toda a diferença. Primeiro, de alinhar expectativas, né? Quando eu falava, muitas vezes você tem que perguntar para o cliente o que quer. Nós, como líderes, precisamos perguntar para o funcionário o que ele espera. Né? Vai ter pessoas que vão conseguir fazer por uma carreira muito mais rápida. Com certeza. E tudo bem, e vamos ajudar. Vai ter outros que vai ter algumas necessidades de desenvolvimento que tem que ficar claras. Então, acho que para lidar com esse profissional que chega muito ansioso, que quer crescer e ser líder, é falar com ele, é mostrar o caminho, fazer combinados, né? Então, acho que uma das coisas que eu trabalho muito junto com o meu time é
quando eu penso em gerentes gerais, que nós chamamos de líderes, né? O líder próximo do seu funcionário, alinhando expectativas de carreira, o funcionário faz carreira. Legal. Hay que mostrar assim, tem que ter sucesso. Ninguém chega em um lugar para não ter sucesso. Claro. Então, só que o sucesso não pode acontecer também 24 horas por dia. Tem formas, tem como ajudar. Então, acho que essa proximidade da liderança, cada vez mais... Antes, o líder, se falava uma questão de tempo, né? Um gerente geral lá atrás, me lembro, ele mandava, dava ordens e todo mundo executava. É a forma de liderar. Hoje mudou por completo. Uhum. Hoje, esse gestor tem que estar próximo do funcionário, entender expectativas, onde quer chegar, como posso ajudar. E quando você desenvolve seus relacionamentos também internos com o funcionário, você reduz muito essa questão de evasão, de ir para outros lados, de não se sentir conforme com a instituição. E o desafio adicional que nós temos na área comercial, né? A gente lida com clientes que são pessoas igual a gente, né? E você precisa estar bem para atender bem o teu cliente. Então, ter resolvido essa parte, estar tranquilo, carreira, como estou sendo desenvolvido, causa um impacto também muito grande no negócio. Então, a estabilidade das equipes, que as pessoas cresçam, é bom também, ganha um negócio, né? Muito bom. Eu tenho certeza, aí voltando um pouquinho no que você falou antes, que foi uma coisa que eu me lembrei agora, do pouco que eu conheço o Santander, do quanto o relacionamento são negócios, e para quem é comercial, nunca vi ninguém do comercial dizer que o relacionamento é tão importante. Não é tão importante, né? Extremamente importante para fazer negócio. Mas um movimento que o Santander, acho, talvez foi um dos mais disruptivo dentro do mercado financeiro, pelo menos na minha visão, foi de separar um pouco mais a venda do relacionamento, ou, na verdade, forçar essa venda através do modelo da SX Negócio, né? Porque talvez entende-se que, às vezes, o gestor ele cria uma relação tão próxima com o seu cliente e, às vezes, ele não faz tanta oferta e você tem uma área separada de venda. E essa área separada de venda da SX ali dentro do grupo, ela não está conectada com o cliente, não tem a relação. Mas consegue fazer venda também, né? E qual que é a tua opinião sobre essa venda hoje, que ela acontece de um profissional que não tem um relacionamento com o cliente, mas consegue fazer venda, e aquele que está tendo relacionamento não está conseguindo fazer a venda, ou por não estar ofertando, ou por algum outro motivo? Assim, independente de modelos de negócios, hoje, mesmo indo você numa agência do Santander, antes era muito separado. O cliente era da agência, o cliente era de um segmento, o cliente era de uma carteira, e tudo tinha que acontecer nesse contexto. Eu acho que isso já se quebrou hoje em dia, esse paradigma. Por quê? Porque antes, e isso trazia impacto muitas vezes para o cliente, né? Você de Porto Alegre, se vinha para São Paulo, ia por uma agência e falava, não, mas tua agência é Porto Alegre, você tem que voltar para lá. Isso. Né? Hoje, teu gerente é fulano, tua agência você tem que falar com ele, senão... mas isso foi evoluindo tanto, né? Nessa questão de relacionamento, independente se é um call center, um modelo de atendimento remoto, qualquer pessoa indo em qualquer agência, o cliente já não quer saber com quem vai se relacionar. Se ele tem uma necessidade e escolhe um canal, ele quer chegar e ter uma resposta. Então, acho que eu comparo muito com o hospital, né? Você chega lá, você pode ter até um médico clínico que te atende, que te acompanha na tua saúde. Mas vai ter situações que você vai querer no pronto-socorro. E quando vai chegar no pronto-socorro, vai chegar lá e vai ter uma pessoa que vai fazer uma triagem. É isso aí. E que vai ter as condições de te atender. E se realmente uma enfermeira que te faz a triagem entende a tua necessidade para ser atendido por um médico que está no plantão, ele vai te fazer a derivação. E muitas vezes vai resolver esse primeiro atendimento, essa tua ida para o pronto-socorro, mas se tem que fazer depois um acompanhamento, vai para o médico que você tem de confiança. Então, eu acho que, fazendo uma analogia com a parte de saúde, muitas vezes é isso. O cliente vai numa agência porque ele tem uma necessidade. E nós temos que preparar e desenvolver nossos times que atendem os clientes, que nós chamamos que não estão carteirizados, né? Seja a pessoa física, a pessoa jurídica que vai, ou o nosso gerente tem que estar preparado para atender. E aí, não é somente de conhecimentos, é de ferramentas, de apoio, de várias coisas que consigamos atender. Agora, você toca outro ponto que é, esse cliente, esse funcionário, esse gerente que está no dia a dia, que contata, pode até vender, e o gerente dele, que está na carteira dele, que está carteirizado, não consegue. É outro problema, né? Aí acho que é uma questão, muitas vezes, de conhecer mesmo. Né? Antes, quando as pessoas atendiam, sempre atendiam os mesmos clientes. As pessoas gostam de falar. Realmente, quem tem um modelo carteirizado, fala com 30%, 40% da sua carteira. E faz negócio sempre com o mesmo cliente.
E aqui o desafio nesses modelos carteirizados, com as informações de dados que hoje tem, a tecnologia como nos aporta informações de CRM, você tem a possibilidade de conhecer muito mais clientes, né? Então, acho que aquele que tem mais dificuldade, sendo um gerente, por aí não está tão presente no dia a dia do cliente como a gente pensa que estaria. E o cliente não vê valor, né, no seu relacionamento. Muitas vezes, em alguns modelos atrás, a gente via muito acontecer na prática de gerentes, de que é só produto. Só produto. O cliente não quer mais. Quando ele escolhe ou está no modelo caracterizado, ele quer muito mais do que se vende um produto. Então, acho que essas duas situações de alguém poder vender para o cliente, mesmo num atendimento único, né, que ele vai ver a única vez da sua vida, ou o cliente caracterizado, tem também uma questão de que a complexidade do produto que ele vai buscar no dia a dia é muito mais simples que quando fala diretamente com o seu cliente. Com certeza. Então, assim, acho que isso pode nos ajudar até a formação dos nossos funcionários, seja do call center, de uma agência, de um atendimento remoto, como dou ferramentas, como preparo essa pessoa para identificar uma oportunidade rápida, né? Claro. Vamos para o assunto polêmico. Eu nem mandei para você antes que eu ia falar sobre isso. Na verdade, a gente não perguntei nada do que eu mandei que eu falava para você, mas esse que é o bom. Essa é a improvisão. Vou para um polêmico, mas você fica à vontade, quando você quiser se posicionar, acho que é super necessário, que é falar um pouquinho do IA, venda, mercado financeiro, né? A IA hoje já é mais que novidade, né? Não é mais uma revolução, então ela está aí acelerando todos os negócios e mudando muitas funções, né? Então, a IA já tem vários projetos hoje em várias instituições para fazer esse primeiro atendimento, um pouco desse pronto-socorro que você falou, gostei bastante da analogia, né? Principalmente para aqueles clientes que às vezes não conseguia ter esse atendimento de um gerente, ele está conseguindo ter lá um gerente / IA que está conseguindo atender ele e com uma forma mais rápida, 24/7, está tudo bem. Só que agora a gente está vendo algumas iniciativas de IA em alta renda, né? Que são alguns testes que estão sendo feitos, onde talvez, do outro lado do banco, talvez teria um pouco mais de resistência e talvez o cliente também teria um pouco mais de resistência, mas já está virando realidade hoje a IA atendendo e fazendo a gestão de clientes alta renda. Como que você enxerga, olhando agora para frente um pouco, o papel do profissional comercial junto com a IA, do lado da IA, concorrendo à IA? Qual que é o papel de cada um aí? Olha, acho que não sou um funcionário bancário. Aqui é um desafio que nós temos como pessoas, né? O mundo, como você falou, se acelerou uma mudança pós-pandemia de uma forma que trouxe competências, conhecimento, ferramentas totalmente diferentes do que a gente pensava antes da pandemia. E a questão das ferramentas de inteligência artificial vindo, eu acho que são uma aliada total para o comercial. Ela vem para complementar, para simplificar muitas coisas do dia a dia, que quando eu paro para pensar assim, a gente imaginava lá atrás que algum dia nós íamos a ter contratos que precisariam de assinatura física. Clica. Aconteceu. Hoje já temos assim 100% dos contratos em uma experiência digital. Agora, quando você vê a inteligência artificial já entrando não somente na alta renda, assim, o cliente está escolhendo o mercado, outras empresas estão se relacionando com o cliente desse jeito. Então, antes era muito... eu me lembro, ser bancário era só bancário e era uma questão isolada do resto. Hoje, aquele cliente que tem mais acesso a empresas por meio de tecnologias, aplicativos, a gente pensava no que era pedir um carro no app, que venha um motorista. Essa questão não existia. Então, nessa transformação, nós não temos outra opção. Precisamos nos atualizar, precisamos seguir a tendência de mercado e ferramentas que são bons. Sempre falo, tem que ser bom para o cliente e tem que ser bom também para o banco. E isso traz um desafio para nós profissionais, né, bancários, de como que a gente vai se atualizando. Não adianta hoje não ter um conhecimento mínimo do que é tecnologia, do que a inteligência artificial possa fazer. Então, se a gente entende que ficamos de um ponto muito nisso, de não querer ver a realidade e falar, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito, é o cliente que vai mudar. Legal. Então, o cliente com essa experiência em outras empresas não vai te escolher mais, porque ele vai querer tecnologias que simplifiquem o dia a dia deles. A pessoa cada vez menos no banco. Eu me lembro, em 2012, eu visitei uma agência que tinha quase uma hora de espera para ser atendida. Eu falava, olha... Era normal. Normal. E as pessoas se acostumavam. Hoje, imagina você colocar uma pessoa para esperar uma hora para ser atendido. Então, acho que a tecnologia é complementar ao trabalho do humano,
vai simplificar muitas coisas do dia a dia, mas não vai conseguir substituir esse relacionamento, esse assessoramento, esse atendimento de situações, de produtos, de projetos mais complexos com o cliente. Perfeito. E que conselho que você dá, assim... Não vou falar conselho, vamos diferente. Hoje a gente tem um monte de gente que deseja entrar no mercado financeiro, que está ali estudando. Nós temos profissionais que já estão lá, em todos os níveis já, né? Graças a Deus. E tem um monte de profissional que quer entrar no banco e às vezes está muito perdido, né? O que ele tem que fazer, o que ele tem que saber, falando nesse mundo de soft skill, hard skill. Eu queria que você descrevesse um pouquinho assim, que tipo de profissional que se você tivesse lá voltando, fazendo uma entrevista para primeiro emprego lá como gerente da agência, está contratando lá um escriturário novo lá, comercial, e você falasse, cara, é isso, se tivesse isso, eu diria assim, eu vou contratar. Se me agradar nesses pontos, quais são os pontos que são principais que você iria avaliar para definir essa pessoa tem futuro dentro do banco, pelo menos com você e na tua visão do que você acha de um profissional para fazer carreira dentro do Santander? Quando eu penso nas competências, tem uma questão do conhecimento técnico que isso pode aprender. Eu acho que não é tanto como a gente falava, tem a certificação, está pronto. Sim. Não, a certificação não vai te trazer a prontidão no conhecimento, vai te habilitar, né? É obrigatório, mas ela não diz se é bom. Ela diz que você sabe dirigir, entre aspas, né? Tem habilitação. Então, assim, essa parte do conhecimento vai desenvolvendo. Agora, uma boa comunicação, saber transmitir, saber ouvir, né? O cliente, a gente, por muitas vezes, eu sempre falo, a gente tem que ouvir muito mais. O cliente me traz a sua necessidade. E a gente quer falar, tem ansiedade de falar do benefício, do produto, quer fazer a venda. Cara, muito ouve o que o cliente precisa. Consegue fazer a relação de algum benefício que você tem do teu produto com a necessidade dele. Se ele consegue fazer essa relação, eu acho que já tem mais da metade do caminho andado. Por quê? Porque muitas vezes a comunicação interfere no relacionamento e nas vendas. Ter empatia, entender o momento de vida do outro. Isso que a dificuldade muitas vezes eu preciso entender o momento do outro sem ter vivenciado o que o outro teve até chegar nesse momento. Mas pelo menos ter a sensibilidade de entender, de buscar opções juntos, de assessorar. Então, acho que essas coisas, para mim, são super importantes na hora de estar selecionando um bancário. Tem um outro ponto também, e isso vai também uma questão de cultura, né? Eu que tenho 27 anos no Santander, eu vejo que dentro da instituição o protagonismo é muito importante, né? Antes, muitos anos atrás, o funcionário que obedecia o tempo inteiro o que tinha que ser feito. O que tem que fazer? Agora, saber ouvir e levantar, olha, a solução que eu tenho não está tendo o cliente como eu deveria. Nossa, eu tenho uma ideia. Vou levar para tentar fazer uma mudança. Então, ter protagonismo no teu dia a dia, acho que é super importante. E, por último, o ser empreendedor, né? O ser empreendedor, quando a gente pensa nessa questão, principalmente de um bancário que tem uma carteira de clientes, o banco está te dando uma oportunidade de te dar clientes qualificados, sistemas, te dar produto, te dar toda... O que você consegue fazer isso? Além de uma meta, além de uma venda. Como que você consegue ter teu próprio negócio, que essa carteira de clientes se desenvolver? Então, acho que esses seriam os pontos mais importantes que, se eu tivesse que voltar e escolher a pessoa, olharia bastante e através, principalmente, de perguntas, de buscar na vida dele situações, claro, fora do mundo bancário, porque muitas vezes não teve essa experiência, mas como que ele consegue me contar alguma situação que ele foi protagonista na sua vida, seja no estúdio, seja com a família, seja num relacionamento, como que ele em algum momento consegue me contar alguma situação que, olha, conseguiu se colocar no lugar de uma pessoa e trouxe alguma solução diferente. Então, acho que quando estou fazendo os processos de contratação, muitas vezes eu busco isso. Que a pessoa consiga trazer convivência na sua vida, algumas práticas que eu entendo ser importantes, como essas competências que eu te falei. E olha só que legal, né? Para você que está aí procurando aí se colocar no mercado financeiro, às vezes acha que não consegue um emprego, né? Que está difícil, que o mercado não contrata, o mercado está cheio de vaga, está desesperado para contratar, não está achando profissional. Mas olha a ruptura que a gente tem de perfil de profissional, né? Eu te fiz uma pergunta aqui, aleatória e importante, mas em momento nenhum conduzi como ia ser a tua resposta. Você me deu um perfil aqui com várias características desse profissional, né? Então, quem escutou bem, tá atrás, anota.
né? Comunicação, empatia, né? Se colocar na posição do cliente, entender melhor o problema. Eu sempre também digo que a gente não vende produtos, né? O bancário, ele tem que entender o problema. A gente vende solução para os problemas. Então, olha, o cara às vezes não sabe que produto tem, mas ele sabe do problema dele. Então, se a gente escuta, é o primeiro passo. Enfim, então teve uma série de skills que são super importantes. Em momento algum, ele falou que precisa ter uma graduação completa, formada em economia, pós-graduação não sei o quê, curso de não sei o quê. Então, não se trata do que você tem, se trata do que você sabe fazer, né? Cada vez mais o profissional que se procura é o que você consegue fazer e muito menos do que você estudou, né? E isso traz um ponto, Edgar, da diversidade também. Antes era, quando entrávamos no banco, eu sou o primeiro a falar, administrador. Contador, economista, né? Todos iguais, todos iguais. Eu, na minha época, usava terno, né? Terno, gravata, todos vestiam do mesmo jeito, né? Todos igual. Eu acho que trazer essa diversidade que você traz de formação, de momentos de vida, de gerações, isso é um ponto super importante, porque, em definitiva, as pessoas que estamos na área comercial, nós atendemos clientes, nós atendemos uma sociedade, uma comunidade, uma cidade. E nós temos que ser um reflexo desse público que nós atendemos no dia a dia para conseguir nos conectar melhor. Então, acho que essa questão também de ser mais amplo e não restringir, como era restrito antes, alguma carreira específica, isso nos permite também ser diversos e ser mais um espelho, né? Um reflexo da sociedade que nós atendemos. Eu fiz matemática também, exata, né? E depois meu mestrado foi em economia. E eu gosto de usar esse exemplo porque faz muito sentido. A economia, que é algo muito exato, né? E é um perfil muito do bancário. Ela deu o Nobel para um psicólogo como economista, né? E foram outros depois, né? Mas o Kahneman, em 2002, ele falou, cara, você pode entender de pessoas, de decisão, sem saber sobre oferta, demanda, e não é uma ciência exata, né? Então, muito legal mesmo. Essa diversidade, ela é super importante. Eu acho que ela foi também muito importante na minha vida, porque eu consegui lá em 2006, 2007... quando eu comecei a dar aula de certificação, entender que o mercado financeiro não era de profissionais de finanças. Ele era já diverso. E porque eu dei sorte de trabalhar num banco público. E no banco público é quem passou no concurso. Então, você não tem um processo... Você tinha um público diverso por obrigatoriedade. O concurso era algumas matérias, não precisava ser economista para passar. Então, eu sabia que se eu me comunicasse como um economista, e que eram os professores que existiam na época, os meus colegas que estavam ali não iam entender. E não é uma forma preconceituosa, mas era raríssimo. 10% era de economia, o resto não era. Então, uma linguagem mais simples era o que me fez, e foi o que me fez tornar quem eu acabei me tornando, porque eu falei, eu preciso falar com o bancário, eu não preciso falar com o outro professor do lado, né? Então, a comunicação, e é isso, eu acho que deve ser muito bacana hoje você dividir uma cadeira do lado com um psicólogo, do outro lado você tem alguém que tem uma experiência, um engenheiro, que já pensa totalmente diferente, um economista. Eu acho que isso deve ser muito, muito produtivo para uma montagem de um time, né? Sim, e você sabe, trazendo um pouco a minha história, eu falei dos 27 anos, 20, 21 foram na área comercial, mas tive uma parte que não foi na área comercial, como essa primeira parte, quando eu cheguei no Brasil, de trabalhar em atendimento. Mas eu tive a oportunidade também de ser gestor do saque do banco. Já ouvi muita coisa. Fui gestor do time que se relacionava com o cliente via redes sociais. Fui gestor de times 100% remotos de relacionamento com clientes, de áreas de operações. Então, a diversidade, o que traz, assim, te faz um profissional mais completo, né? Não é uma história única de sempre acabou fazendo exatamente o mesmo, né? Essa questão de mudar de país, acho que isso também me provocou bastante como profissional, mas também isso de mudar de áreas, de estar no negócio, estar cara a cara com o cliente, ir para a cozinha, eu falo, né? A parte de dentro, trabalhar em uma outra área, voltar com uma vivência, uma experiência diferente, você consegue aportar muito mais no negócio. Então, essa diversidade também é até opção de carreira, né? Muitas vezes eu falo para as pessoas do meu time, eu falo, escolha, se provoque, vê que outra área que você pode trabalhar.
Mas não para você sair, tem pessoas que não querem Sim. voltar para a área comercial. Cada vez que eu saí, voltei com mais vontade. Mais vontade, né? Com mais bagagem também. Mais bagagem. Então, acho que é buscar para as pessoas esses caminhos de carreira que não são caminhos únicos. De entender Legal. como funcionam as coisas e você fica um profissional mais completo. Perfeito. Estamos chegando no fim, conversa boa passa rápido. A gente tem um quadro agora, que é um quadro surpresa também, que a gente também não passa porque tem que pegar um pouco da espontaneidade, né? Impostável, que funciona assim. Deixa eu explicar para você entender um pouco melhor como funciona. Estou olhando para a produção aqui, que às vezes até eu confundo com impublicável, mas é impostável o nome, né? É um quadro onde eu sempre digo hoje, todo mundo vive de rede social, onde todo mundo vai bem, ninguém posta. Você não vê no LinkedIn o cara postar lá, puxa, tô aqui 5 anos, nunca fui promovido. Todo mundo é promovido rápido, se a gente pensar na nossa rede social do mercado financeiro, todo mundo tem cargos bacanas, todo mundo recebe prêmio. Quando você vai pro Insta, é mais fútil ainda, né? Todo mundo viaja para lugares maravilhosos e come pratos maravilhosos todos os dias, né? E o cara, às vezes, bombardeado dessas informações, acha que a vida dele tá ficando ali um pouco para trás. E nessa linha, em geral, as pessoas não postam e não publicam coisas que não foi tão legal, né? E esse impostável trata disso, trazer uma experiência de uma decisão que você tomou ao longo da tua carreira, que se você tivesse hoje, você tomaria uma decisão diferente. Que não dá para condenar lá, porque você tinha menos informação, não tinha a cabeça de hoje, mas puxa, lá eu tomei essa decisão. Se eu tivesse essa cabeça hoje, eu teria feito algo diferente, falando ali de uma postagem de LinkedIn, de carreira mesmo, na decisão. E claro, para dar um tempo para você pensar, eu sempre trago uma minha, e eu sempre trago uma minha relacionado ao convidado e ao tema, né? Então é sempre uma novidade também. E sempre tem muitos erros, né? Isso é bacana, porque é onde está o grande aprendizado. Total. Eu vou trazer o meu, que foi a minha primeira experiência na área comercial. Como que eu fui para a área comercial? Eu trabalhava no Banco Estado do Rio Grande do Sul e eu autenticava, era caixa. E eu brincava que eu era o caixa mais rápido que existia no Banrisul. Mas é muito longe de ser o melhor, porque é o que dava muita diferença. E eu deixava metade do meu salário. Porque eu queria acabar com fila naquele momento de terminar fila, né? Você tinha que ser veloz. E aí aquilo me deu 2 ler em 3 anos. Mas quase 3 anos. Eu falei, cara, não é aqui que eu vou ficar, eu tenho que ir para a área comercial. E eu vi que o pessoal do comercial ganhava bem mais do que eu. Tinha uns amiguinhos. E o happy hour, eu falei, é esse negócio que eu tenho que ir aí. Eu tenho que virar comercial, porque é lá que tá o dinheiro, o pessoal da venda, e fiz amizade. Aí cheguei numa gerente lá e tal, que era amiga, e falei, como é que faz para vir para cá? Não, a gente tá contratando, tá precisando, mas tem que ter perfil comercial. Pô, como é que eu mostro? Tem que vender. Tá, o que vocês estão vendendo? Aí naquela época eles vendiam um cheque especial e um crédito rotativo. Eu tô falando de 2004, 2005, por ali. Então era um contrato de uma folha só, um monte de terminho, cláusula, o cliente assinava, a gente implementava um cheque especial para o cliente para ele ter um limite. Os clientes não tinham todos que tinham limite. Aquilo lá. Bacana. E eu, beleza, é isso aqui, me dá um bolo aqui, deixa que eu vou trabalhar. E eu ficava ali na minha fila e eu atendia a fila dos preferenciais, numa das segundas agências do banco. Eu fazia por dia, mais ou menos, a produção... Eu fazia 30 cheques especiais a 40 por dia, o que eles todos faziam quase no mês. Aí os caras falaram, cara, que... Eu fui promovido em 2 meses depois ali, quando eu comecei a vender. E, puxa, virei gerente e tal. Mas o que eu não contei foi a forma como eu fazia. Então, não foi uma venda muito legal. Eu não quero entrar em muitos detalhes que vai mexer em coisas internas, mas foi uma venda que era empurrada mesmo. Não era uma venda, era empurrada mesmo. Os meus clientes, eu pensava, porque na minha cabeça lógica é cheque especial. Se ele não usou, ele não paga nada. Não vai pagar nada para aderir, então não vai doer. Vamos embora. Então, foi uma venda muito difícil. E depois que eu entrei para a área comercial, eu entendi o que era vender e eu entendi o impacto daquilo que eu fiz para cair naquela área. Então, foi uma coisa que eu não me orgulho lá do meu passado, mas foi um belo aprendizado, não foi o início de carreira, mas dali em diante eu consegui construir uma carreira um pouco mais sólida e de uma forma mais consistente e fazendo uma venda como ela tem que ser feita, consultiva, né? Não, total. E você me faz até pegar um gancho que muitas vezes é questionável, você tem que falar ou não como competência, né? Que é a questão da ética e do comportamento. Isso as pessoas têm que trazer, e muitas vezes tem práticas que até alguém te ensina, mas que tem que ficar fora. Eu acho que atalhos, né? Caminhos curtos não tem, né? O jeitinho não tem, mas eu trazendo um pouco para a minha experiência. Estava pensando enquanto você contava, né? Que coisa para eu fiz, e eu vou mais para o lado de carreiras. Eu acho que dentro de todo o movimento que eu tive, quando eu cheguei no Brasil e fiquei quase um pouco mais de 3 anos,
nessa área de atendimento, eu querendo ir para um negócio, eu posterguei demais uma decisão. Eu acho que poderia ter ido um pouco antes. Eu acho que 2 anos era um tempo ok. E eu acabei ficando porque as coisas estavam indo, porque eu não tinha desenvolvido um sucessor e tinha algumas coisas que, quando eu penso em carreira, não foi ruim, porque eu aprendi muito. Me relacionei com muitas áreas, teve um ganho super importante, mas muitas vezes não fazer um movimento de carreira no momento certo, né? Hoje eu conto história, que ainda estou com 27 anos, eu tenho expectativa de muito mais anos de carreira, mas não saber tomar a decisão. E muitas vezes eu vejo que no caminho, pessoas que estão na mesma situação que eu estive lá atrás, de querer sair, de querer levantar a mão, ser protagonista da carreira, a pessoa fica se esfriando, fica perdendo a paixão de estar no dia a dia com o cliente. E no nosso trabalho comercial, você tem que estar bem para o cliente. Você tem que estar bem para estar bem para o cliente, né? E nessa questão de bem-estar, eu acho que tem um tema... eu vou compartilhar um assunto mais pessoal. Por favor. Mas quando eu vim por um programa de desenvolvimento e eu queria progressar e queria crescer e trazer a minha família, queria mostrar que tinha dado certo, tudo isso. Eu acho que acabei descuidando um pouco da minha saúde. E isso com quantos anos? Eu teria uns 35, entre os 35 e os 40. Perfeito. Aí eu acabei descuidando um pouco da minha saúde, era trabalho, rotina, sempre fazer o mesmo. E eu cheguei a pesar 118 quilos. 118 quilos. E aí chegou um momento que eu falei, olha, se eu não consigo estar bem comigo mesmo, como eu vou estar bem para os outros? Nossa. Então falam que é a crise dos 40, né? Cheguei próximo dos 40, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu preciso cuidar de mim, saber estar bem para cuidar dos outros, para cuidar do meu time. Eu tinha um time de mais de 1.000 pessoas, e eu nesse nível, eu falei, cara, estou indo num caminho, e eu achava que não tinha tempo. Sempre tem uma desculpa. Não tinha tempo para treinar, não tinha tempo para comer mais saudável. E acho que depois eu tive essa oportunidade, mas que uma das coisas que eu falei, eu teria cuidado mais da minha saúde desde o começo. Porque quando você está bem, você consegue estar bem para tua família, para o teu time, para o cliente, e toda uma consequência disso. Até o teu resultado melhora, Total. Então, acho que outra das coisas que, para ir um pouco mais pessoal, que eu consigo trazer é isso, a importância de todos nos cuidar. Hoje, eu tenho meu tempo, 6 vezes por semana eu consigo treinar, eu consigo, claro, faço minhas coisas, sair, eu gosto de happy hour, bancário gosta de happy hour, se reunir, comemorar, mas também... é o equilíbrio. Esse equilíbrio é muito importante para as pessoas. Ai, que pena, né? Chegamos ao fim. Quero agradecer de coração você, Javier, Flavinho, todo mundo que me ajudou lá, fazendo essa ponte, né, de comunicação. Eu sei que tua agenda deve ser muito concorrida. Que bom que você tirou seu tempo aí para ajudar e inspirar aí um monte de profissionais aí que sonham ingressar no banco e quiçá fazer uma carreira pelo menos semelhante, próxima à sua, né? Quero que você deixe aí um último recado aí para todo mundo aí. Quem está nos assistindo são profissionais que tem de tudo, né? Nós temos gente que já tem aí boa história em banco, gente que está ingressando, gente que, enfim, já tem uma boa carreira, uma carreira bem consolidada, mas que está sempre em busca de conhecimento. Então, deixa algum recado que você possa dar aí um pouco aí para os profissionais aí que admiram ou queiram ingressar aí para a área comercial. Olha, eu sou suspeito depois de tantos anos, muito feliz com esta profissão. Eu acho que todo vem numa questão de propósito, né? do que realmente te faz feliz na vida. E eu garanto que ter a oportunidade de trabalhar apoiando as pessoas a atingirem projetos, a fazerem sonhos, é super, super legal. Eu acho que o meu propósito é muito de estar com as pessoas, de desenvolver, de ajudar. Então, dá para buscar a felicidade nesta profissão que tem mudado muito. Vai continuar mudando, a gente tem certeza que vai continuar mudando. E o chamamento é esse protagonismo de cada um, de seguir se atualizando, né? De entender como posso ser um profissional melhor, como posso estar mais próximo do cliente. E a partir disso, a felicidade vai te trazer como consequência resultados incríveis. Muito obrigado, maravilhoso, adorei. Obrigado, pessoal. Quem curtiu, curta aí, aperta o botão do curtir, compartilhe, distribua aí no teu grupo do WhatsApp da agência, dos amigos, na tua rede social. Foi um prazer enorme, espero que vocês tenham gostado. Em breve teremos mais novidades no Sou Bancário. Foi lindo e até o nosso próximo programa.